Pessoal do segundo ano, aqui é o professor Reinaldo. Eu estou passando para vocês agora uma videoaula sobre a dilatação térmica superficial. A dilatação térmica superficial, ela é estudada em áreas de figuras planas. Normalmente vocês vão ver exercícios falando assim, uma chapa, normalmente é sempre alguma coisa ligada em duas dimensões, tá? Bom, para poder calcular a dilatação térmica superficial, é essa fórmula aqui. Ela é parecida com a dilatação térmica linear, né? Então aqui assim, ó, ΔS, o S ele é a área, tá? Quando vocês tiverem que representar alguma letra, utilizar uma letra para representar uma área, é utilizado a letra S, tá? Então, variação, lembra que eu falei? Tem o delta na frente e a variação da letra que vem na frente. A variação de área é igual à área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação térmica superficial, vezes a variação da temperatura, né? Então, a gente sabe que aqui, variação, final menos inicial, variação, final menos inicial, área inicial. O que está aqui de diferente é o coeficiente de dilatação superficial. Bom, eu escrevi aqui embaixo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a variação da temperatura é uma final menos a inicial. O coeficiente de dilatação térmica superficial. Bom, o que tem diferente é o seguinte: toda vez que a gente trabalha com uma figura plana, nós vamos ter duas dimensões, né? Então, se o alfa ele era uma dimensão só, era linear, então quando eu tiver que trabalhar com dilatação superficial, que são duas dimensões, eu vou multiplicar por 2 o alfa, tá? Bom, continuando aqui, a área inicial, né? E a variação de área, variação da área, ou seja, final menos inicial. Eu coloquei aqui um exercício para colocar em prática o que nós vemos aqui. Bom, então vamos imaginar uma chapa retangular, tá? Uma chapa retangular que quando ela está com 0 graus Celsius, ela tem essas medidas aqui, 2 centímetros e 3 centímetros. Bom, vamos já calcular a área, né? A área de um retângulo é lado vezes lado. Então, se eu tenho aqui 3 e 2, logicamente a área aqui vai ser o quê? 6 centímetros quadrados, né? Eu estou multiplicando duas dimensões, por isso que é o quadrado. Temperatura inicial é 0. E foi fornecido também o alfa do material dessa chapa retangular. O alfa, ele é uma dimensão, né? É 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembra que eu falei que o beta é duas vezes o valor do alfa? Então eu vou pegar o alfa e vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar só o primeiro número, ó. 2 vezes 10 dá 20. Vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então esse aqui é o beta, o coeficiente de dilatação térmica superficial, o beta. Bom, se a chapa inicialmente a 0 graus Celsius tem essas medidas, se essa chapa for aquecida até 100 graus Celsius, qual será a nova área? Bom, aí é só eu pegar a fórmula, né? Então, eu vou pegar ΔS igual S0 vezes o beta vezes a variação da temperatura. Bom, ele quer saber a área final. A área final está embutida aqui, né? Lembra nos exercícios de dilatação linear? Então aqui, ó, se é o delta, eu tenho um S final menos um inicial, né?
beta e a variação da temperatura. Eu preciso descobrir quanto que vale o S. Então, o S vai ser minha incógnita. A área inicial. Lembra que nós calculamos aqui, ó? A área inicial é 6 centímetros quadrados. Então, voltando aqui, ó. A área inicial vai ser 6. Opa, área inicial de novo. 6 de novo. O beta, que nós calculamos aqui do lado, ó. 20 vezes 10 a menos 6. Então, voltamos aqui, ó. 20 vezes 10 a menos 6. Variação da temperatura. Inicialmente era 0 e depois passou para 100. Então a variação é 100 unidades, né? Agora é só fazer o cálculo. Então eu tenho aqui S menos 6 vai ser igual 6 vezes 20. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Então dá 120. 120. Aqui, né? Vezes 100. Vezes 100. Então 100 tem 2 zeros. Então eu vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. Vezes 10 a menos 6. Então temos o cálculo desse jeito, ó. S menos 6 vai ser igual. Eu vou andar a vírgula 6 casas para a esquerda, porque o expoente é negativo, né? Então eu vou copiar um número aqui, ó. Vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse 6 aqui, ele vai passar para o outro lado como mais, né? Então ele vai somar com isso aqui. Os 3 últimos zeros, eu posso cortá-los, né? Então vai ser 6,012 centímetros quadrados. Essa aqui vai ser a nova área dessa figura. Então, viu como é que se aplica a fórmula? É muito simples. Como eu falo, quando é simples, o enunciado se complica, tá? Eu estou passando para vocês, via plataforma iônica, os exercícios sobre dilatação térmica superficial. No mural, eu vou anexar as mesmas questões, porque ando tendo um problema de não anexar as imagens, tá? Então tiveram alguns exercícios que estavam sem imagem. Então, para não ter nenhum problema, porque vocês têm que responder na plataforma iônica, né? Para não ter nenhum problema, eu estou mandando um anexo com os mesmos exercícios, apenas para garantir o exercício, a atividade, né? E que vocês não fiquem sem ver alguma imagem ou algum texto que falhou, tá? Mas a resposta é apenas na plataforma iônica, tá bom? Então, até mais, um abraço a todos.